Amados, é uma delícia vir aqui na igreja onde eu cresci. Eu tenho no meu coração a nossa igreja como a igreja de Antioquia, que é uma igreja missionária que envia pessoas para glorificar o nome do Senhor Jesus pela nação e pelas nações. A nossa igreja é uma igreja que tem muitas pessoas enviadas, e tenho o meu coração com a minha igreja. E pensando em tudo que Deus já fez na nossa igreja e o que também deseja fazer, esse tema anual que o pastor Tiago vai trabalhar com a comunidade, PNCE, uma comunidade missional, ela tem tudo a ver, e com certeza vai ser muito bom conversar sobre esse tema durante esse ano. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre as nossas mãos, sobre as mãos do missionário. Mas antes a gente vai orar, e já quero também agradecer ao pastor Tiago, conselho da igreja, os irmãos, por me convidarem para vir. Muito obrigado, minha família também, a Paula. A gente agradece de coração o convite. Vamos orar mais uma vez antes da gente. Pai, quando nós dispomos nosso coração para ouvir a Tua palavra, nós precisamos de entendimento do Espírito Santo, porque por nós mesmos, ó Deus, nós não temos capacidade para praticar um princípio sequer da Tua santa, eterna e preciosa palavra. Deus, tira de nós toda a distração agora. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, transforma a nossa vida através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos ler aqui um texto, vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, os versículos de 1 a 9, Colossenses, capítulo 1, os versículos de 1 a 9. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Colossenses, ele tinha apenas naquele momento ouvido falar sobre aquela igreja. Epáfras e alguns outros irmãos plantaram aquela igreja e deram notícias ao apóstolo Paulo sobre ela. E é interessante a gente perceber que o amor de Deus no coração da gente, ele é tão misterioso, ele é tão profundo, ele é um sobrenatural tão gostoso, que mesmo sem conhecer aqueles irmãos, o apóstolo Paulo já orava por eles, o apóstolo Paulo já intercedia a Deus pela vida deles, o apóstolo Paulo amava aquelas pessoas profundamente, porque é o amor de Deus que habita no nosso coração é que faz com que a gente possa também amar o nosso irmão. Então Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim: por essa razão também nós, apóstolo Paulo e os outros discípulos, desde o dia em que ouvimos Epáfras, está logo aí em cima, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, no qual temos, irmãos, passou aqui, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então olha que interessante, queridos, aqui no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Oração
e petição precedem a missão. Porque quando nós oramos, coisas acontecem. Quando Deus fala, o nosso Deus é o Deus que quando Ele fala, e Ele decide no seu coração soberano. O nosso Deus é um Deus que quando Ele quer, e Ele diz, coisas que não existiam, passam a existir. E se nós queremos que coisas que não existem passem a existir na nossa vida, nas nossas casas, na nossa igreja, nós precisamos orar a Deus e pedir. O apóstolo Tiago, lá na sua carta, quando ele nos escreve, ele diz: pedis e não recebeis. Porque pedis como, irmãos? Mal. Porque pedis para esbanjardes nas vossas vontades próprias e mesquinhas. O que pedir? Nós vemos aí uma geração em que Deus ele tem quase que a obrigação de atender as nossas petições, mas Ele não tem. Ele responde aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer e como quer. É verdade que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, bateis e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. Que pai há que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará uma cobra? Ou um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o quê? O texto diz: o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar primeiro, pedindo que nós transbordemos. Não é um pouquinho, não é meia taça, não é raso, não é viver de migalhas. Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, transbordar em toda sabedoria, transbordar no entendimento espiritual. Qual é a vontade de Deus para as minhas mãos nesse lugar? Qual é o conhecimento que eu possuo da vontade de Deus para que as minhas mãos possam servi-lo, não como eu quero, segundo a minha vontade, mas segundo a vontade dEle? Quanto de sabedoria há em mim quando eu coloco as minhas mãos em algo? Qual o meu entendimento espiritual sobre as coisas nas quais eu coloco a minha mão? Os trabalhos que eu faço na igreja, os ministérios que eu participo, as pessoas com quem eu me relaciono. Qual o meu entendimento espiritual sobre tudo isso? Quanto da sabedoria de Deus há em mim para lidar com isso? Quanto do conhecimento da vontade de Deus há em mim para que eu possa trabalhar nisso? Porque se a gente viver raso, se a gente viver de uma forma que a gente não busca mais o Senhor, a gente acha que a gente já está contente, num conformismo, se nós mergulharmos o nosso coração num contentamento, não estou dizendo gratidão, eu estou dizendo contentamento do que já recebemos, nós vamos ir contra a palavra do profeta Oséias, quando ele diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando nós já estamos satisfeitos com o que nós temos da vontade do Senhor, nós corremos o grande e sério risco, e quase infalível, de permanecer como estamos, de não fazer com que o reino de Deus continue crescendo no nosso meio, porque diariamente nós precisamos de renovação, de crescimento, de restauração, porque diariamente pessoas estão sofrendo à nossa volta, e diariamente eu preciso colocar as minhas mãos para que alguma coisa seja abençoada, mãos estendidas para abençoar, mas corações
transbordantes do conhecimento da vontade de Deus, mãos estendidas para abençoar, mas corações cheios da sabedoria de Deus para lidar com as situações, com os conflitos. Mãos estendidas para abençoar, mas um coração cheio do entendimento espiritual do que está acontecendo à nossa volta. Se a gente pular a oração e a petição, a gente vai correr o sério risco de estender as nossas mãos e lidar com as situações do nosso jeito, a nossa maneira, com o conhecimento estacionado da vontade de Deus, porque tudo à nossa volta pede renovação e transformação constante. Nós vamos correr o risco de agir sem sabedoria, lançar palavras aos corações à nossa volta sem sabedoria. E você sabe que palavras são como sementes, depois que você lançou ali, ela não volta mais, e ela vai dar uma árvore, e ela pode dar bons frutos se forem boas sementes, se forem boas palavras, mas ela pode dar frutos amargos se for uma má semente, se forem más palavras, palavras sem sabedoria. Entendimento espiritual, como nós precisamos buscar isso, não de uma maneira rasa, mas transbordante. Orar e pedir que Deus nos dê essas coisas, e Ele está disposto a nos dar essas coisas, se nós orarmos e pedirmos. Quantas vezes, meus irmãos, quando nós nos lembramos de momentos em que dentro de ministérios ou em reuniões dentro da casa de Deus, nós reunidos ali com o intuito de estendermos as nossas mãos para abençoar, faltando essas coisas no nosso coração, reuniões e planejamentos terminaram em rixas, brigas mesquinhas, coisas tão pequenas, destruindo um propósito tão grande, porque nós vivemos o raso da presença de Deus. Mas nós podemos orar e pedir. Quero transbordar do conhecimento da vontade de Deus, quero transbordar em toda sabedoria, quero transbordar no entendimento espiritual. Aí vai deixar de importar se a gente vai pintar a parede de amarelo, de azul, de roxo, de rosa. Vai deixar de importar se a gente vai fazer bancos em L, em X, em Y. Vai deixar de importar se a gente vai plantar grama verde, azul, amarela. E a gente vai se importar apenas com o coração das pessoas que estão à nossa volta e que Deus deseja que a gente alcance com as nossas mãos. Porque não é só o pastor que é um missionário, não é só a Terezinha que é a missionária, não é só o Cadu e a Lili, não é só o Danilo e a Deise. Todos nós somos missionários, todos. Crente que não é missionário não é crente. A igreja não existe por nenhum outro propósito, senão para estender as suas mãos, para aliviar a dor daquele que sofre. A igreja não é um clube social, a igreja não existe pela vaidade do homem, a igreja existe porque Deus quer cuidar das pessoas, e as nossas mãos são as mãos de Jesus, estendidas para cuidar das pessoas. Eu estou orando para aparecer algum dia uma campanha de oração, por esses 3 motivos aqui, do versículo 9. Fazer uma corrente forte aí, dos 40, dos 60, dos 300, não importa o número, das 7 semanas, das 10 semanas, das 15, não importa também, mas vamos colocar como pauta para essa corrente de oração: transbordar do conhecimento da vontade de Deus, transbordar na sabedoria amorosa e paciente que Ele tem para nos dar, transbordar do entendimento espiritual do que nós estamos lidando. Orar e pedir a coisa certa, o Espírito Santo. Deus nos ajude com isso. Mas no versículo 10, ele nos traz aqui um convite, um desafio. Ele nos desafia a frutificar em toda boa obra. Ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra
e crescendo no pleno conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra. Segundo ponto aqui, eu quero trazer para o nosso coração que as nossas mãos, elas devem frutificar na prática das boas obras. Frutificar. Nós estávamos falando sobre sementes agora há pouco. Jesus também nos falou sobre sementes, quando ele estava explicando sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Ele disse que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, uma pequenina semente, que é lançada no solo, e apesar dela ser a menor de todas as sementes, ela cresce, e ela se torna a maior de todas as hortaliças, a ponto de as aves do céu fazerem ninhos nela, e a ponto de as feras do campo encontrarem descanso à sua sombra. Quando nós falamos de boas obras, nós não estamos falando de grandes coisas, mas nós estamos falando de pequenas sementes, como um grão de mostarda, que vão ser semeadas no coração das pessoas, e ali elas vão crescer, aquelas sementes, e as pessoas vão encontrar morada e descanso, como aquelas aves e como aquelas feras. Quando nós falamos de boas obras, é interessante a gente pensar aqui que nós não estamos falando de coisas grandiosas, das quais nós poderemos nos orgulhar, mas de coisas pequenas, que vão trazer grande glória a Deus, coisas pequenas que vão trazer grande amor às pessoas que estão à nossa volta. Nós também não fazemos obras para sermos salvos. Lá em Efésios 4, o apóstolo Paulo, ele diz claramente: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas logo embaixo ele diz: mas aqueles que têm o conhecimento de Cristo Jesus devem frutificar em toda boa obra. Nós fazemos boas obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque as pessoas que estão à nossa volta precisam conhecer mais do amor e da graça de Cristo, que vem através das nossas mãos, dos frutos das nossas mãos. Toda boa obra que não vem de uma mão perfurada por cravos na cruz, ela é contaminada. Uma vez, em 2004, a gente tinha um ministério aqui na igreja que era de evangelismo urbano, mas era na rodoviária velha. Eu não sei se alguém já teve o desprazer de andar por ali à noite, meia-noite, 1h da manhã, no tempo em que aquela rodoviária ela ainda estava lá. Aquela rodoviária era cercada pelo próprio inferno, pontos de prostituição abundantes, bares cheios de pessoas se drogando, bebendo, traindo suas esposas, bares cheios de filhos que deveriam estar em casa, debaixo da proteção dos seus pais. Aquele lugar estava totalmente afundado nas trevas, e a gente tinha o costume de ir para lá evangelizar. No frio a gente levava algumas roupas, cobertores, e enfim, pequenas sementes, muita oração. Eu tenho certeza que foi por causa da nossa oração que aquela rodoviária nova foi construída. Ninguém tira isso do meu coração, né? Um dia a gente vai saber, quando a gente for para a glória. Mas existiam alguns mendigos que ficavam morando embaixo da marquise que dá para Andrade Neves, e muitos mendigos ali. Um dia eu estava com um mendigo ali, conversando um pouco com ele, ouvindo a história dele, e encostou uma Kombi de um centro espírita. Não tenho nada contra quem é espírita. E saíram alguns espíritas de dentro da Kombi com pão e leite, e uma com um pouquinho de sopa, e uma mãe levando uma criança, né? Criança com a sopa. A mãe conduziu a criança até o mendigo, e ele ao receber aquilo daquela criança, ele perguntou para a mãe da criança: por que você está me dando isso? Aí ela falou assim: é porque eu preciso fazer isso para ser salvo.
O mendigo falou assim: então eu não quero, porque você não está fazendo isso por mim, você está fazendo isso por você. Toda boa obra que não vem de uma mão perfurada pelos cravos na cruz, ela é contaminada, toda. Se nós não deixarmos os cravos perfurarem as nossas mãos, lá nas mãos de Cristo, se nós não deixarmos os cravos destruírem as más obras das nossas mãos, toda obra que sair da nossa mão, ela será contaminada. Mas se as más obras das nossas mãos forem destruídas pelos cravos de Cristo, então aí sim, as obras que saírem das nossas mãos, elas serão abençoadoras, porque elas estarão repletas do sangue de Jesus. Serão obras que perdoam, que curam, que levam a paz. Serão obras que manifestam a cruz de Cristo, e não a mesquinhez, a vaidade e o orgulho do homem. As nossas boas obras não é para a glória do nosso nome, mas a prática das boas obras pelas nossas mãos, ela tem o único objetivo de levar o amor de Jesus até as pessoas. Mas o apóstolo Paulo nos mostra um processo. Ele coloca como centro desse trecho as boas obras, mas ele rodeia as boas obras com atitudes de consagração de um discípulo, minha e sua. Então nós temos aí uma oportunidade de viver do modo digno do Senhor, viver para agradar a Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Quando nós vivemos assim, então aí sim nós frutificamos nas boas obras. Mas nós temos dificuldade de viver assim. Quando nós estacionamos no conhecimento de Deus, ao invés de crescer no conhecimento de Deus, a gente começa um ciclo de reprovação na nossa vida, e as nossas mãos deixam de abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós estacionamos no conhecimento de Deus e não crescemos no conhecimento de Deus, nós estamos começando a interromper o ciclo das boas obras na nossa vida. Quando nós também esquecemos o quanto Ele é digno, e Ele é digno. Eu não sei se você já leu o livro do Apocalipse, mas tem um momento que o Espírito Santo leva o apóstolo João para um lugar, e o apóstolo João começa a chorar copiosamente, porque existia um livro nas mãos de Deus, um livro fechado, selado, e ele olhando para o céu e para a terra, ele olhando para os seres espirituais e para os seres carnais, não encontrou ninguém que fosse digno de abrir aquele livro, o livro onde está escrito os nossos nomes, o livro onde está escrito o meu e o seu nome, o livro da vida. E ele tem um encontro com alguém, ele sente a presença diferente de alguém naquele lugar espiritual para onde ele foi levado, e então ele ouve um clamor dos céus e da terra. Ele ouve todas as tribos, povos, raças e nações clamando e gritando e louvando juntos: digno é o Cordeiro de abrir o livro. Quando nós nos esquecemos do quão digno Ele é e deixamos de viver do modo digno do Senhor, nós não estamos somente interrompendo o nosso relacionamento e intimidade com aquele que é digno, mas nós estamos também deixando de abençoar pessoas. As boas obras começam a desaparecer das nossas mãos, e ao invés de viver para agradar a Deus, eu começo a viver para mim mesmo. As minhas mãos começam a trabalhar só por mim. E olha, queridos, é cansativo viver para mim. Correr atrás de mim mesmo cansa, porque eu nunca estou contente com o que eu tenho, eu nunca estou satisfeito com quanto eu ganho, eu nunca estou satisfeito com o que Deus tem me dado, eu nunca estou satisfeito com o carro que eu tenho, eu nunca estou satisfeito com a casa que eu tenho, eu nunca estou satisfeito. Então correr atrás de mim mesmo cansa, é cansativo, é desgastante. E quando eu começo a viver
essa vida egoísta, fazendo de mim mesmo meu Deus, fazendo com que as minhas mãos abençoem só a mim mesmo, esse é o sinal claro de que eu não tenho mais disposição para estender as minhas mãos para abençoar outras pessoas, e eu não vou conseguir frutificar em boas obras, porque eu passo 24 horas por dia pensando em mim, vivendo para mim, investindo tudo o que Deus me deu e me fez ser em mim, e as pessoas ao meu redor, elas deixam de ser o alvo das minhas mãos e do meu coração, e esse é o ciclo de reprovação, fazendo o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. E eu perceba, irmãos, como é fácil viver o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Perceba que isso pode acontecer por acidente, num deslize, quando você menos perceber. Perceba que um dia você pode acordar precisando ir para o hospital, doente, depressivo, percebendo que já faz 5, 6, 7 anos que você não tira férias, porque você simplesmente corre tanto atrás de você. Perceba que você pode um dia acordar, olhar para o teu filho e ele já está desse tamanho, e você não viu ele crescer. Perceba que você pode olhar para dentro de você e perceber que já faz muito tempo que você não abençoa ninguém com suas mãos. É fácil de acontecer isso comigo, por isso eu preciso vigiar e orar, e deixar que a prática das boas obras seja parte importante da minha vivência. Uma comunidade missional é uma comunidade que estende suas mãos para abençoar. Mas aqui em terceiro lugar, para a gente já caminhar para o fim, nos versículos 11 e 12, Paulo nos dá a receita, a capacitação, para que nós possamos fazer isso. Ele diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz, fortalecidos pelo poder da força da glória de Deus, fortalecidos pelo poder da força da glória de Deus. É daí que vem a nossa capacitação. O que nós fazemos quando a glória se vai? O que nós fazemos quando a glória se foi? Se você já leu os profetas, você vai perceber que uma vez Deus mandou chamar Israel e Jerusalém de Icabode. Icabode. A glória se foi. E quando a glória se foi, falta força. Quando a glória se foi, faltou a energia. Quando a glória se foi, faltou as mãos estendidas. Perseverança e paciência, perseverança e longanimidade. Quantas vezes nós perdemos a paciência e nos falta a perseverança, a alegria e a gratidão pela herança. O que alegra o seu coração? Qual é o seu tudo? Qual é a sua herança? Eu sei que Deus Ele quer nos capacitar para fazer essa obra. Eu sei que Deus Ele quer nos fortalecer pelo poder da força da sua glória. Eu sei que a palavra fala que a glória da segunda casa ela será maior do que a primeira. Eu sei que a palavra fala que quando a glória de Deus se manifestou no templo, houve confissão de pecados por parte do profeta Isaías. Eu sei que a palavra fala que quando a glória de Deus se manifestou no monte, Moisés foi corajoso e ousado para subir o monte, enquanto o povo ficou longe aos pés do monte, com medo da glória de Deus. Eu sei que Deus Ele deseja que a gente dê uma abertura. Eu sei que Deus Ele deseja que o nosso coração esteja aberto para recebermos a sua glória. Quando a glória de Deus brilhar sobre a sua vida, querido, quando a glória de Deus ela encher teu lar,
a tua vida. Quando a glória de Deus reinar dentro da tua casa, tudo vai ser diferente aqui na tua igreja, porque a igreja, ela é feita de famílias. Eu sei que se você perseverar e tiver paciência com seu irmão, nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas. Não existe um homem perfeito. Todos nós precisamos que o outro persevere e tenha paciência conosco. Todos nós precisamos ter esse encontro apaixonado com o reino de Deus, entendendo que a alegria e a gratidão que Ele traz são suficientes para que nós dediquemos tudo que nós temos e somos a essa obra, a obra missionária aqui no nosso bairro. Eu sei que Deus, Ele tem interesse. Eu sei que o coração de Deus bate mais forte quando Ele olha para esse bairro. Eu sei que o coração de Deus bate mais forte quando Ele olha para nós, e que o desejo dEle é nos revestir com o poder e a majestade dEle, para que tudo seja diferente do que sempre foi, para que todas as coisas sejam renovadas, transformadas em nós, dentro de nós e à nossa volta. Eu tenho convicção disso, e eu sei que Deus deseja nos dar isso. Que nesse ano aqui nós possamos orar a Deus pedindo que nós deixemos de viver um relacionamento raso com Ele para viver um relacionamento transbordante. Que nesse ano aqui nós possamos estender as nossas mãos para frutificar boas obras, crescer no conhecimento de Deus, viver do modo digno dEle, viver para agradá-lo e fazer das boas obras uma constante na nossa vida, e que Ele nos capacite, nos fortalecendo pelo poder da força da sua glória, nos dando perseverança e paciência. As coisas não costumam dar certo rápido, ainda mais quando nós estamos falando de um embate da luz contra as trevas. Nós precisamos perseverar e ter paciência, que a vitória já é nossa. Alegria e gratidão pela herança, contentamento. Por que renunciar ao seu sábado para estar aqui ensaiando? Por que renunciar o seu descanso na terça, na quarta ou na quinta noite para ter um tempo de oração? Por que abrir mão? Pelo prazer, pela alegria, pela gratidão da herança. Que ela, o reino, seja o centro das nossas vidas, e que as nossas mãos estejam estendidas para abençoar as pessoas. Que esse seja também o nosso desejo, viver para adorar o Senhor. Nós cantamos isso, eu não sei se você sabe, mas a palavra adorar significa se prostrar, se dobrar à vontade de alguém. E no nosso caso, se prostrar, se dobrar à vontade